Olá! Hoje, na aula de Computação e Sociedade, nós vamos falar sobre ética na profissão, mais especificamente sobre ética comportamental. Eu sou a professora Valéria Quadros dos Reis e atuo na Faculdade de Computação da UFMS. Antes de começar, eu quero fazer uma pesquisa com você. Quero fazer 3 perguntas. Primeiro, você está satisfeito com seu comportamento ético no dia a dia? Segundo, de 0 a 100, quão ético você acredita que é em relação à população brasileira? E por último, em relação aos demais alunos da faculdade, quão ético você acredita que é? Então, nessa última pergunta, novamente eu quero uma nota de 0 a 100, sendo que 0 você se considera a pessoa menos ética da população ou da faculdade, e 100 você se considera a pessoa mais ética da população ou da faculdade. Um minutinho para pensar e guardar essa resposta, porque mais para frente a gente vai conversar sobre ela. O nosso estudo de ética comportamental vai ser baseado no cenário de empresas. Você já notou que frequentemente vemos grandes escândalos de situações antiéticas e até ilegais no ambiente empresarial? Podemos relembrar, por exemplo, a Operação Lava Jato, que vem desde 2014 até os dias atuais fazendo denúncias sobre subornos e corrupção no governo e grandes empresas brasileiras. Outro caso, de 2015, envolveu a barragem de Samarco. Naquele mesmo ano, houve um estudo que previa até 20 mortes e dano ambiental grave caso a barragem se rompesse. Mesmo assim, sabendo desse relatório, os diretores da empresa decidiram de modo deliberado seguir as operações da barragem, não fizeram o evacuamento da região, a desativação da barragem, o que acabou por gerar um grande acidente naquele ano, com perdas, muitas perdas e, de fato, um dano ambiental bastante grave. Em 2017, na Operação Carne Fraca, ficamos estarrecidos ao saber que uma grande empresa de alimentos vendia carne adulterada e irregular fora do prazo no mercado brasileiro. E, por fim, podemos pensar também em empresas varejistas e construtoras que, com frequência, utilizam trabalho escravo e mão de obra infantil em seus ambientes de trabalho. Com todas essas notícias, pode-se pensar que a falta de ética no ramo empresarial é um problema brasileiro, mas não é verdade. Uma pesquisa realizada em 2016 com 33 mil funcionários de 28 países revelou que apenas 24% dos empregados afirmaram que seus chefes executivos exibiam um comportamento ético. Então, boa parte dos empregados, a grande maioria, não enxerga ética no trabalho do seu chefe. Quando nos deparamos com esses escândalos que envolvem falta de ética nas empresas, tendemos a pensar em 2 situações. Que esses casos acontecem por culpa de algumas pessoas ruins, que seriam as maçãs podres dentro das empresas, ou muitas das vezes pensamos que o ser humano é naturalmente ruim, que todo ser humano é ruim, basta a oportunidade para ele sucumbir a uma atitude antiética. Mas será que é isso mesmo? Será que as pessoas envolvidas em casos antiéticos são pessoas ruins? A ética comportamental pode ajudar a responder essa pergunta. A ética comportamental ela é baseada principalmente na psicologia social e ela visa responder como as pessoas de fato se comportam quando são expostas a situações eticamente questionáveis. Além disso, ela também quer responder por que pessoas comuns muitas vezes agem de forma antiética e contrária a seus próprios valores. A ética comportamental, então, é diferente da ética tradicional, aquela que tem cunho normativo e é baseada nas teorias de filosofia. Na ética tradicional, há o objetivo de discutir e determinar como as pessoas devem se comportar. Por exemplo, então, na ética tradicional, a gente tem os códigos de conduta, os códigos de ética. Esses códigos de ética são muito comuns nas profissões que já estão regulamentadas. Então, o médico tem que seguir o código de ética da medicina.
o advogado tem que seguir o código de ética da advocacia, e assim por diante. No caso das empresas, o autor do livro que eu segui para fazer essa apresentação usou a ética comportamental para compreender os fatores que levam as pessoas inicialmente bem intencionadas a agirem de forma antiética e até mesmo ilegal. O autor, então, chegou a duas conclusões. A primeira é que superestimamos nosso comportamento ético. Cada pessoa acha que tem um comportamento ético superior às demais pessoas do seu convívio e da população em geral. A segunda conclusão é que a maioria das atitudes erradas são cometidas por pessoas boas. Para mostrar que superestimamos nosso comportamento ético, Alexandre da Silveira fez uma pesquisa em 2015 e 2016. Essa pesquisa envolveu 197 altos executivos brasileiros. As perguntas feitas nessa pesquisa foram as mesmas perguntas que eu fiz no começo da aula. Vamos lá revisar? Então foi perguntado: você está satisfeito com seu comportamento ético no dia a dia? Depois, de 0 a 100, quão ético você acredita que é em relação à população brasileira? E por fim, em relação aos demais colegas da empresa, então nesse caso houve aí uma adequação, né, para aquelas pessoas que estavam lá na pesquisa, que participaram da pesquisa, quão ético você acredita que é? As respostas foram surpreendentes. 97% dos executivos disseram estar satisfeitos com seu comportamento ético no dia a dia. E o interessante aqui é que alguns desses executivos estavam sendo investigados na Operação Lava Jato. Então, eles já tinham uma conduta que era duvidosa. E mesmo assim, eles disseram estar satisfeitos com o posicionamento ético dele, o comportamento ético dele. 32 dos 197 executivos entrevistados disseram ser a pessoa mais ética do país, ou seja, deram 100 de nota no padrão ético para eles mesmos. Ninguém assinalou menos que 50 pontos, ou seja, ninguém daquele grupo se considerou menos ético que a média da população. O autor da pesquisa pensou então que essa segurança, estima de que eles eram muito éticos, poderia estar relacionada com alto grau de instrução dessas pessoas. Será que a educação recebida estava influenciando na ética? Será que de fato essas pessoas bastante estudadas eram mais éticas que o restante da população? E daí ele colocou a terceira questão, para comparar a satisfação ética de cada um, considerando somente pessoas com alto grau de instrução, com o mesmo nível de instrução. Né? Só que as respostas foram similares. Então, 28% dos executivos, que é um número bastante bem perto de 32%, disseram ser a pessoa mais ética da empresa. Então, não cabe, né, tanta gente ser o mais ético da empresa, né? E aí as respostas foram muito similares. O que mostra que nós temos uma tendência à hipocrisia moral, de ter uma tendência a superestimar, a elevar nosso comportamento ético, como se nós fôssemos mais éticos do que o restante da população. Você concorda? Qual foi a sua resposta? Foi similar à dos empresários pesquisados? Para justificar que a maioria das atitudes erradas são cometidas por pessoas boas, o autor usa de alguns conhecimentos. O primeiro deles é que nós nos sentimos pressionados quando recebemos uma ordem de um superior. Isso porque nós temos um histórico de obediência aos superiores. Desde pequenos, nós obedecemos nossos pais muitas vezes sem questionar. Quando vamos para a escola, repetimos esse comportamento. E daí, quando estamos no mercado de trabalho, é muito difícil mudar esse padrão. Muitas vezes nós recebemos uma ordem e não somos críticos para analisar o impacto ou para questionar o supervisor, o nosso diretor. Então, muitas das vezes nós só obedecemos sem refletir nas consequências daquela nossa atitude. Outro motivo de tomar decisões sem refletir adequadamente é que isso é muito mais fácil, né?
não envolve um gasto energético, não nos poupa tempo. Então, muitas vezes, por comodidade, tomamos decisões sem pensar em suas consequências. Outro ponto a ser considerado é que decisões são fortemente influenciadas pela nossa percepção, que às vezes é distorcida, estão numa bolha. A minha realidade não é igual à realidade da maioria da população. E às vezes, na hora de tomar uma decisão, a decisão vai impactar não na minha vida, mas na vida daquelas outras pessoas, que eu desconheço a realidade delas. Então, muitas das vezes nós temos uma visão deturpada e as decisões não caberiam a nós sem que nós nos puséssemos no papel, no lugar de outras pessoas. Por fim, quando uma pessoa toma decisões equivocadas, seja porque se sente pressionada, seja porque está tomando decisões muito rapidamente, ou seja porque tem uma visão distorcida da realidade, quando essa pessoa se vê cometendo atitudes antiéticas com frequência, ela sente um murchamento ético. E aí, aquelas atitudes equivocadas que antes ela enxergava como antiéticas, passam a não fazer mais parte desse grupo de atitudes erradas. Ela já considera aquelas atitudes normais. E como não cometer atitudes antiéticas? A primeira coisa é ter empatia. Então, se põe no lugar do outro em outras situações. Pense muito profundamente em qual seria o impacto das suas decisões, quais consequências ela causaria. Né? Não se deixe levar por pressões externas e reflita na postura que você quer ter. Qual o tipo de profissional que você quer ser? Você se orgulharia no futuro? Você vai se orgulhar das ações que você está fazendo hoje? Você teria coragem de contar sobre suas decisões para o seu filho, para sua mãe? Evite desculpas como foi só dessa vez, todo mundo faz isso, essa atitude, essa decisão não vai impactar ninguém, não vai fazer mal a ninguém. E por fim, sempre que possível, utilize o código de ética de sua profissão como um guia. Esse código segue a ética normativa que nos diz o que se espera que seja feito como profissional, o que é certo e o que é errado. Então, sempre que possível, consulte o código de ética. Essa aula foi totalmente baseada no livro Ética Empresarial na Prática, de Alexandre da Silveira.